Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 2170 1410 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de Net Futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 MB. Não perca tempo, chame agora no 41 2170 1410 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com preço que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora. Seja mais uma vez bem-vindo a mais um Tribuna Mais, que traz aí para você toda semana assuntos abordando empreendedorismo, inovação, para que você possa estar a par desse mundo, né? O mundo do empreendedor, o mundo de quem quer inovar, quem quer abrir sua empresa, quem já tem sua empresa, quem quer saber histórias inovadoras também, né? Histórias inspiradoras também de quem empreende. E hoje a gente vai falar de um assunto que muitas vezes é meio espinhoso, a maioria das pessoas não gosta muito de falar ou não entende também e evita abordar, evita também se aprofundar, né? Hoje a gente vai falar sobre a contabilidade, que muitas vezes é deixada meio de lado, mas é um ponto primordial aí para a saúde das empresas. O que todo empreendedor precisa saber. E hoje a gente traz, então, como nossa entrevistada, para dar esse conhecimento, trazer de uma forma leve para vocês um pouquinho sobre esse assunto. Quem está aqui com a gente hoje é a Denise Pinto Camargo, que é contadora da DPC Contabilidade. Seja bem-vinda, Denise, ao Tribuna Mais, para a gente esclarecer um pouquinho aí para o pessoal, um pouquinho desse assunto que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, Sim, né? Sim, parece um tabu, mas ele é mais fácil ali de se entender do que muita gente pensa. Para apresentar você, Denise, para o nosso público, né? Quem não conhece a Denise, só para a gente dar uma pinceladinha, DPC Contabilidade, né? Você atua como contadora há quanto tempo? Onde que é teu escritório? O que você, né? Quais áreas aí você costuma focar mais, né? Como é que funciona? Então, boa noite para todos, né? Muito obrigada, Manu, pelo convite, a Tribuna Regional. E a oportunidade de estar aqui hoje, né? Conversando, falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, eu sou a Denise, né? Sou contadora faz 5 anos, né? Que eu tenho o meu próprio negócio. A formação faz mais tempo, né? Desde 2014, 10 anos. Já tem uma bagagem, né? Mais 5 anos de um caminho que eu estou trilhando, sabe? Então, ali no escritório eu conto com a ajuda da Amanda e da Cássia, né? Que elas me ajudam ali. Também sou correspondente bancária, caixa aqui. Então, tem um público mais, né, diferenciado, não é só empresa, então tem muita pessoa física, muito... todo o público em geral ali. Isso, é uma variedade, né? Isso, eu atendo clientes tanto aqui da Lapa quanto de cidades vizinhas, então não é só Lapa. Tenho clientes de Mafra, tenho clientes de Antônio Olinto, São José dos Pinhais, Campo Largo. Então, é um público bastante abrangente aí, né? Isso, E em relação às empresas, né? Que você... Olha, meu celular aí não quer... Vou entregar para o pessoal da técnica meu celular para não atrapalhar nós aqui. Mas em relação às empresas, né? Você falou que atende tanto pessoa física como pessoa jurídica. Isso. Aí. E hoje a gente vai focar mais na pessoa jurídica, né? Porque é aí o foco do empreendedor, mesmo o MEI, né? Muitas vezes que pensa assim, não sou uma empresa, mas né? Acaba sendo de forma simplificada, mas E a gente tem uma grande quantidade de MEIs aqui no município, né? Sim. Então, é bem importante a gente abordar isso. E aí, para a gente iniciar, então, né, trazendo um pouquinho do dia a dia aí, né? Para tirar as dúvidas da empresa, impostos, ou como manter tudo organizado sem dor de cabeça, né? Qual é o maior erro que você
observa que os empreendedores cometem ao abrir uma empresa, né? Para aquele que está pensando em abrir. Opa, cuida com isso. Qual seria a sua observação? Quando uma pessoa ela quer abrir uma empresa, iniciar seu próprio negócio, né? Ela precisa dispor de um dinheiro próprio para colocar em favor da empresa. Então, ela precisa de dinheiro, ela vai abrir com caixa zerado, né? Então, ela precisa que o sócio dê um dinheiro próprio para começar a comprar mercadoria para revender, para ter a mesa de atendimento, computador, impressora. Então, pagar o primeiro aluguel, enfim, né? Então, a empresa está começando, né, com caixa zerado, e ela depende do sócio para iniciar as atividades. E, geralmente, quando começa a entrar dinheiro na empresa, o sócio começa a pensar, opa, está na hora de eu ir tirando aquele dinheiro que eu emprestei. Mas, na verdade, não é um empréstimo. Na verdade, ele tem que entender que é um investimento, né? Ele está colocando aquele dinheiro ali para ele obter lucro no futuro com a empresa, né? Ter rendimento. Ele vai... sempre tem que ter na cabeça dele que aquele dinheiro não é um empréstimo que ele está fazendo. Então, na verdade, quando começar ali o dinheiro entrar no caixa, ele já não tem que agora eu vou pegar o dinheiro, esse é meu, não é dele, já é da empresa. Então, é um capital que ele investiu na empresa dele, né? Isso mostra, né, a importância de se organizar antes de abrir qualquer empreendimento, né? Porque é óbvio, a gente sabe que é difícil para todos, né? Abrir um empreendimento e ter um dinheiro guardado para investir, né? Ter essa organização financeira para daí abrir e não precisar resgatar. O que acontece na maioria das vezes, você sabe melhor do que ninguém na contabilidade, é usar um dinheiro que já não existia, vamos dizer assim, né? Um empréstimo, de repente, para fazer. E é óbvio, você vai ter que devolver isso de alguma forma, né? Para poder também a tua vida, né, financeira como pessoa física fluir, né? Mas e a importância dessa organização anterior, né? Que você vê. Porque senão acaba acontecendo o que a gente chama de confusão patrimonial. Então, o dinheiro se confunde entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Até aí é um alerta, né? Porque o pessoal pensa muitas vezes que empreender é fácil e não é. Exige muito planejamento, organização, né? Não é simplesmente abrir a porta e tentar, né? E aí a gente também tem para vários formatos de empresas, né? Aí que é possível o MEI, a microempresa, a pequena empresa. E como que o empreendedor que está ali iniciando vai saber qual seria a melhor opção para ele, né? Como eu vou abrir meu negócio, posso ter essa noção do que é melhor para mim. Então, assim, o MEI é um negócio voltado mais para aquelas pessoas que atuam de forma autônoma. Uma lanchonete, um vendedor ambulante, né? Os taxistas, confeiteiros, costureiros, enfim. É uma variedade ali de atividades permitidas para o MEI e, geralmente, essas atividades elas não têm um conselho por trás. Por exemplo, eu, como contadora, não posso ser MEI. Você, como jornalista, não pode ser MEI, porque tem um conselho técnico atrás, né? Exatamente. Os administradores não podem. Então, a pessoa que não se enquadra no MEI, ela exige um nível técnico ali mais avançado, né, digamos assim. E muitas vezes o MEI, né, que inicia no negócio, às vezes ele está de forma autônoma, ele quer fazer a mudança, né, ele quer, como que eu vou dizer, sair da informalidade, né? Então, eles querem contribuir com a Previdência, porque o MEI também ele pode se aposentar, né, pelo tempo de contribuição. Não se encaixa na idade ali, né, mas o tempo de contribuição ali ele vai conseguir se aposentar e ter o auxílio previdenciário. É uma segurança, né? Às vezes a pessoa deixa de fazer, de se cadastrar como MEI e perde essas oportunidades, vamos dizer assim, né? Algumas vantagens, querendo ou não. Isso, né? E ele também pode contar com a ajuda de um funcionário. Então, o MEI só permite ter um funcionário, né? Mas assim, a pergunta ali, qual é a melhor opção, né? Então, por exemplo, o MEI está começando, mas vai que ele vai crescendo, tem um bom atendimento, um ambiente limpo, tranquilo, né? E acaba precisando expandir o negócio. Então, precisa contratar mais de um funcionário, alugar um espaço maior, né? Com isso, ele precisa desenquadrar do MEI e fazer a opção por outro regime tributário, que geralmente a gente aconselha o Simples Nacional, né? Que também é simplificado, né? Paga os impostos unificado, porque o MEI também ele acaba limitando, eu só posso faturar até 6.750. Então, para quem está iniciando, geralmente acaba iniciando com faturamento menor, mas a partir do momento que ele vai aumentando, vai crescendo, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar, não pode se limitar. E aí né? A importância de conversar com vocês, contadores, para identificar qual seria a melhor, né, opção ali para
de repente, pagar menos imposto, porque imposto a gente paga até para respirar, praticamente, né? Então, tudo tem imposto. Né? Então, para ter esse cuidado de fazer um planejamento, né? Entender qual é o melhor para... porque a gente sabe, né, quantos gastos tem as dificuldades, então, quanto menos despesa tiver, melhor, né, para poder trabalhar. E aí também, desculpe, quais documentos, né, e passos, né, Denise, para formalizar o negócio sem susto, sem assim, poder fazer as coisas de forma adequada, né, sem, de repente, gerar uma multa, alguma penalidade, como que vai funcionar? O MEI é o mais simples, eu imagino, O MEI, né? É o mais simples, O MEI, muita gente fala, e é correto, né, o MEI ele não precisa obrigatoriamente de um contador, né? Mas se você quer entrar no mundo do empreendedorismo, né, você já tem que começar certo, né, tendo meta traçada, qual que é o objetivo, né? Então, para iniciar um negócio ali, por exemplo, checklist rápido para quem está começando, né? Procura um contador de sua confiança, né? Procura a sala do empreendedor. A prefeitura disponibiliza ali um espaço do MEI, né? Para quem está começando ali fazer a abertura da empresa. E esse em relação ao MEI, né? Aí as outras modalidades pode procurar um contador. Direto um contador ele já vai explicar passo a passo, né? O que precisa. E aí a gente também vai falar um pouquinho sobre alguns mitos, algumas verdades da contabilidade, né? O que as pessoas às vezes não entendem, né? O MEI, né? A gente está falando bastante dele aqui, porque realmente é o que a gente vê no município, tem uma grande quantidade, né? E não só no município, eu acredito que no Brasil como um todo, né? Pela facilidade. Vem crescendo cada vez mais. Vem crescendo, né? Então, vamos abordar um pouquinho eles. O MEI, ele não paga imposto. Isso é um mito ou uma verdade? É um mito. Né? Isso. O MEI, ele paga imposto, sim. É uma guia unificada, com a alíquota já definida pelo governo, né? E o rendimento do MEI também, ele é tributado pelo imposto de renda. Então, não foge das formalidades, né? Tá. E aí também, outro mito, né? Se eu trabalhar, mito ou verdade, né? Você vai explicar para nós. Se eu trabalhar sozinho, eu não preciso de contador. Então, muita gente, né, acha que por trabalhar sozinho, por ser MEI, ele não precisa de contador. E realmente, né, como eu havia comentado, ele não é obrigatório. Desde que esse empreendedor saiba controlar as suas contas, receitas, despesas, cumprir com as obrigações, né, fazer a declaração anual, controlar o faturamento, pagar as guias, né, em dia. Mas o apoio ali de um contador pode ser muito positivo. Por mais que acarrete um custo adicional, né, um MEI que conta com o apoio de um contador pode ter os rendimentos, inclusive, ali da atividade que ele exerce, isentos do imposto de renda. Dá para fazer toda essa análise, né? E também aqui nessa questão, né, de trabalhar sozinho, se precisa ou não de contador. Muitas vezes a pessoa trabalha sozinha lá, faz artesanato, alguma coisa, e não abriu o seu CNPJ como MEI, né? Ainda assim, né, a orientação, por mais que não exista formalizado, né, uma empresa ali, né, uma orientação do contador nesse sentido, o que você faria? Porque ela é uma pessoa física, né? Sim, mas pelo menos também a parte, porque ela vai ter o ganho, né, que seria, em teoria, de um CNPJ que não foi formalizado, mas como atuar nesse sentido, né? A pessoa trabalha ali como, né, você tem o exemplo aí, com artesanato, né? E não formalizou. E a importância de também ter uma orientação de contador nesse sentido. O que o contador pode auxiliar nesse sentido para ela? Tá, então, aos casos, né, que tem a informalidade, que a pessoa é física, por exemplo, feiras, artesanatos, a Receita Estadual, ela disponibiliza uma ferramenta que é a nota fiscal avulsa. Então, de forma esporádica, que não tenha habitualidade, ali você pode emitir nota fiscal de artesanato, dos produtos ou da prestação de serviço, né? Mas quando começa a ser habitual, já acende um pisca, né? Um alerta ali dizendo, opa, né? Ele está exercendo uma atividade, né? Isso que tem que ser formalizada, né? Então, para quem faz e precisa só de vez em quando, não tem problema. Mas sempre é procurar a orientação de vocês para poder saber o melhor caminho, né? E aí também você falou de nota fiscal, né? Você acabou falando já a nossa outra pergunta aqui. Se dá para emitir nota fiscal sem CNPJ? A gente já se adiantou, né? Dá sim, só que quando tem a habitualidade, aquela pessoa física que começa a emitir, ele acaba se equiparando a uma empresa, né? Então tem que tomar esse cuidado. Essa habitualidade, você fala, claro que não dá para dar um período
certo ali, por exemplo, uma vez por mês, mas existe assim uma frequência que você diz, olha, começa a tomar cuidado? Por exemplo, tem muita gente que acaba indo para por exemplo, eu sou vendedora de roupa. Eu vou para São Paulo, então essa habitualidade, toda semana eu tô lá comprando para revender, toda semana eu tô lá. E o volume também, então a habitualidade mais volume, ele acaba se equiparando ali à pessoa. Por exemplo, eu ir para São Paulo comprar 2, 3 calças é uma coisa, eu comprar 100 calças... Já vai demonstrar que a atividade é outra, né? Isso, Exatamente. E aí, outra questão, imposto de renda é só para pessoa física, empresa não precisa se preocupar. Precisa, sim. As empresas precisam se preocupar e muito, né? Elas também fazem as suas declarações. Uma delas é em relação ao imposto de renda, né? Isso através dos SPEDs, que geralmente são os contadores, né, que fazem. Precisa declarar, né, os rendimentos para a Receita Federal e ela vai fazer o cruzamento dos dados lá com o sistema dela para ver se aquela informação que você está prestando ali confere ou não, né, com a movimentação apresentada através da contabilidade. Não só a contabilidade da empresa que está entregando, através da contabilidade que está envolvida no negócio, por exemplo, a contabilidade da instituição bancária, ela também apresenta a tua movimentação bancária para a Receita, a movimentação da contabilidade do teu fornecedor, do teu cliente, então até ele nisso, acaba né, envolvendo. Denise, eu acho que é bom fazer um alerta aí para a população da importância de ter assistência de um contador, porque a gente vê cada vez mais o governo fechando o cerco. Sim. Né? Então, ele vai cruzar os dados, né? Seja, como você falou, da instituição financeira, da tua movimentação ali e do que você está declarando. Então, vai chegar um momento que você não vai ter como esconder, não a nossa privacidade, infelizmente, cada vez diminuída. Mas, né? Mas dessa forma, então, a importância de ficar atento, né, a esses detalhes para não sofrer as consequências. Isso, né? A gente teve o exemplo recentemente da taxação do PIX, né? Exatamente. Que muita gente pensa que está começando agora, mas isso vem lá de trás, desde o início. Então, a E-Financeira ela já existe faz muito tempo. Então, a Receita ela não é bobinha. Então, ela sabe o que você movimenta, o que entra, o que sai. Ela sabe, mas ela fica esperando você informar ela. Né? Então, por exemplo, se você tem uma movimentação muito grande bancária e chega lá na época do imposto de renda, eu declarei, eu só recebi 15, 20 mil. Então, ela acaba fazendo esse cruzamento de dados. E aí, nesse caso, né, do cruzamento de dados ali que a pessoa... burlou, vamos dizer assim, né? Não trouxe a verdade ali. O que pode acontecer? Por exemplo, a pessoa recebeu 20 mil e declarou 2, por exemplo, né? Uns valores só de exemplo aqui. O que pode acontecer? Ela pode, por exemplo, ter a movimentação muito elevada ali, não tira nota, sonega, né? Não cumpre as obrigações. Até o momento que a Receita não pegar, por exemplo, está passando, vou continuar fazendo errado, né? Mas pode ser, não é que vai acontecer, mas pode acontecer de uma hora a Receita pegar teu CPF, pegar teu CNPJ, vamos analisar essa empresa. Opa, né? Não está condizendo a receita que ela está declarando com os gastos que ela está tendo, né? Com os rendimentos que a instituição está me mostrando aqui, né? Então, vamos notificar ela, né? Ela me apresenta lá o que está acontecendo ali, mas ela pode notificar e retroagir aos últimos 5 anos. Então, a pessoa tem que ficar bastante atenta, né? Porque é um risco. É um risco, risco bastante grande, porque aí o valor para pagar muitas vezes não é nada pequeno. Muitas vezes não, né? E ele vem acrescido da multa, né? Exatamente. Então, não é que vai acontecer. Pode acontecer, né? E a gente vem vendo acontecer isso, mas cada vez mais... por conta desse fechamento de cerco, né, que a gente vê acontecer. É muito cruzamento, né, exatamente, de dados. Eles estão cada vez sabendo mais do nosso dia a dia do que a gente mesmo. Exatamente. E se a minha empresa faturar pouco, eu não preciso declarar nada? É verdade isso ou não? Não, também é um mito, né? Então, porque o faturamento baixo, ele não desobriga o contribuinte de cumprir as obrigações, né? Ele precisa declarar para a Receita, mesmo que esse rendimento seja baixo. No caso do MEI, por exemplo, ele vai declarar o rendimento dele de acordo com as notas emitidas, com o faturamento dele, mas é só o faturamento bruto ele vai declarar, né? Então, aí ele declarando, a Receita vai ver se ele se enquadra, né, na modalidade isento ou tributável, né, de acordo com as obrigações ali. E aí você falou dessa questão da declaração, a gente está na época que está
já pela hora da morte, né? Para declarar. Até a Denise já me cobrou, né? Minha documentação, já cobrei, né? me manda Falta lá. só eu entregar. Manda lá que eu tenho que terminar difícil. Tem que ir até o dia 31, né? Então, a gente está nessa época. O que o empreendedor precisa observar para não cair na malha fina? Então, a receita, que nem eu falei, ela não é bobinha. Ela já sabe o que está esperando que você entregue. Então, ela sabe praticamente tudo o que precisa, né? Para conferir se você vai declarar certo para ela ou não. Então, por exemplo, lá em janeiro, né, a contabilidade, nós contadores somos uns dedo duro. Porque eu, como contadora, pego, por exemplo, a empresa da Manu e vou declarar, fulano de tal recebeu 40, ciclano recebeu 50. Então, na época de chegar no imposto de renda, a Receita já sabe que aquele funcionário da Manu recebeu no ano 40 mil, 50 mil. Então, ele vai estar obrigado a entregar. Uma situação também que acontece bastante é, por exemplo, eu vou lá numa consulta médica, né, e pego um recibo de R$100. E eu vou declarar para a Receita R$100. Se o contador daquele médico lá não declarou no Carnê-Leão, se ele for uma pessoa física, ou na DMED, que é uma declaração mais voltada para clínicas, né? Se ele não declarou que aquele contribuinte pagou R$100 referente a uma consulta médica, ele vai cair automaticamente na malha fina, porque ele declarou e a outra parte não declarou. E assim acontece, por exemplo, se eu paguei R$100, o contador, por um erro, um equívoco, lançou 80 ou até não lançou e você lançou, né? Então, acaba caindo ali na malha sempre fiscal. Tem que estar atento dos dois lados, Isso, né? você tem que ter sempre o comprovante, né? Porque, por exemplo, você caiu na malha para você se defender. Opa, mas aquela outra parte disse que não recebeu de você. O que aconteceu? Aí você vai juntar no processo, né, de defesa aquele recibo, aquela nota fiscal do produto que ele tomou. Sempre se precavendo, né? Porque, Isso, como você falou agora há pouco, a multa que vem, às vezes, né, eventualmente, se acontecer, não é pequena, né? E a Receita também ela não vai chegar multando, né? Ela vai te notificar para você prestar esclarecimentos, né? Mas aí fica a dificuldade se você não tiver se não essa tiver documentação, comprovante, acaba... né, fica sem poder se defender, né? Dificulta tudo, né? Aí não é culpa do contador, né? Então você o empresário tem que estar atento. E quais são as principais diferenças entre o imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica, né? Como que funciona pessoa física, eu, CNPJ, para declarar? Quais seriam, assim, os principais detalhes para a gente pessoa perceber? Física, ela declara uma vez no ano, né? Então, é uma declaração de ajuste anual. Então, tudo que ela, por exemplo, se ela teve retenção no imposto de renda na folha, lá na declaração em março, abril, ela vai fazer o ajuste daquele rendimento. Tudo que a Receita vai fazer um cálculo e vai saber, né, se você vai ter a opção de restituir ou se você tem imposto a pagar para ela, né? Então tem essa, ou você restitui ou você paga. Então por isso que tem aquela declaração do ajuste, né? Então você vai ajustar tudo dentro do próximo ano, né, do exercício fiscal. E já as empresas, ela tem essa obrigação, dependendo do regime tributário, mensalmente, trimestralmente, né, ou anualmente. No caso do Simples é anual, né? Mas empresas ali do lucro real, lucro presumido, essa declaração é trimestral. Mais constante e tem que ficar mais atento, tem que ficar né? Mais atento, a documentação, né? E os empreendedores, né, podem aproveitar de alguma forma a dedução fiscal? Como que funciona isso? Porque você citou da pessoa física que pode ter esse abatimento e às vezes até alguma restituição. No caso do empreendedor da empresa, existe essa possibilidade? Como que funciona? Sim, existe. Por exemplo, o Paraná, ele tem muito incentivo fiscal, né? Até para empresários do ramo do comércio e do ramo da indústria. O ICMS, por exemplo, até um faturamento anual de 360 mil, ele é isento. Então, e até mesmo o próprio regime tributário do Simples Nacional, né? Ele acaba facilitando, ele é simplificado, o imposto tem uma alíquota menor, mais reduzida, né? Tem as faixas de isenção, dependendo do produto que ele também comercializa. Cada produto tem a gente chama de NCM, que é uma identidade. Então, a gente vai lá, busca aquele produto e busca pelos incentivos, né? É bem complexo aí, né? Porque vai variar muito de atividade para atividade, muito de atividade, né? para atividade. Mas, assim, é importante saber que há possibilidade, né? E vai buscar aí a assistência técnica de vocês para entender e saber de que forma aproveitar todas essas brechas, e pagar menos imposto, Exatamente. né? Que geralmente é o que o empreendedor busca, né? Exatamente. Reduzir Acho que todo a carga mundo, tributária, né, todo mundo. Precisa, né? E o que acontece se o empreendedor não declarar o imposto de renda corretamente? Até a gente já comentou isso, né? Na questão
de declarar o valor diferente, né? Sim, mas e de outras formas que ele possa fazer de forma incorreta, quais são as formas que ele pode, né, deixar de fazer como a Receita pede, e as consequências disso? Isso, ele acaba, né, ficando sujeito a multas, né, acaba tendo problemas, né, com a Receita e até mesmo com os bancos, né? Por exemplo, um empreendedor MEI que não declara ali e está obrigado a declarar, ele vai ter o CPF pendente de regularização, vai bloquear a conta bancária, vai bloquear a movimentação, né? Até que ele faça o ajuste necessário e a Receita libere o CPF novamente. Ah, sim. E aí, para algumas dicas práticas, né, para quem está empreendendo, você falou no início a questão da importância de se organizar antes de abrir o negócio, né, para poder ter esse caixa inicial e já começar corretamente e não ter a confusão. Mas como separar as finanças pessoais e empresariais, né, para facilitar a declaração, né, dando um exemplo aí de um erro comum, né, as suas consequências, porque isso pode acontecer tanto lá no início, né, como no decorrer. A pessoa já tem a empresa aí há anos, mas está cometendo essa falha. Como ela pode separar? Como dar esse primeiro passo que às vezes é tão complicado, né? Isso, a pessoa ela tem que ter em mente que ela tem que ficar atenta aos prazos, né? Por exemplo, um MEI que não tem contador, que ele vá fazer a contabilidade sozinho, né? Ele tem que ser organizado, né? Ter uma planilha ali, a própria sistema do MEI, ele tem uma planilha ali para você controlar teu faturamento, teus gastos ali, né? Não deixar para a última hora, porque pode acontecer imprevisto, né? Você pode acabar perdendo o prazo, que vai gerar multa, bloqueios, né, etc. E controlar os gastos, né? De acordo com os seus rendimentos. Por exemplo, uma pessoa física, geralmente acontece assim, você é pessoa física, você ganha 3 mil, mas a tua fatura de cartão de crédito vem 7, 8, 10 mil. E aí, como fazer, Isso, né? e às vezes aquele gasto nem é teu, mas você empresta para o irmão, para o primo, para o amigo, para o vizinho, só que você acaba não se tocando de quem é o CPF que está cadastrado naquele cartão de crédito, né? Aí você se compromete, né? Sim, com acaba isso. se comprometendo. Aí, né, não está aqui no nosso roteiro, mas eu acho que é válido a gente comentar, porque é muito comum essa confusão, né, da tua finança pessoal com a finança da empresa, né, mesmo que você não esteja formalizado. Aí você olha para a nossa educação brasileira. Eu não vou entrar em outros países porque eu não tenho esse conhecimento, né? Mas a gente pensando na educação brasileira, a gente olha ali para a estrutura de ensino, está lá dizendo que os alunos vão receber educação financeira, né? Algum tipo de orientação nisso, mas a gente não vê isso na prática acontecer. A importância de o pai, a mãe, até mesmo ali dentro de casa, né? Se não tem a sua, tentar passar para o filho, né? Você recebeu R$10, então desses R$10, 5 você vai guardar, os outros 3 você vai fazer tal coisa, outros 2, né? E a tua despesa foi anotar as despesas, né? O que eu gastei? Eu comprei uma balinha, né? A criança vai lá, quanto foi a minha balinha? Então, do dinheirinho que eu recebi. Eu acho que essa didática faz muita falta, né? Quando chega. Sim, ele vem de casa, né? Então, se, por exemplo, o meu filho ele vai fazer 16 anos, está no ensino médio, e ele tem a educação financeira como matéria base, né? Ali no currículo dele, ali na escola, no São José, ele faz o curso técnico de administração. Então, só que ele, às vezes, tem dever, tem um trabalho, ele vem, pede ali, eu olho ali, mas eu vejo que ele não aplica. Ele não aplica o que está escrito ali, então, né? E muitas vezes a gente também não aplica, né? Porque eu não tenho o hábito de colocar ali, comprei ali tal coisa, tenho tal prestação para pagar. Mas a gente acaba aprendendo a controlar, né? Só que quem está começando a vida ali, né? Na adolescência, principalmente, ele não enxerga lá na frente, né, o que pode acarretar se ele não começar a guardar, se ele não começar, né, porque né, muitas vezes acontece até a questão da economia do país mesmo, ou você dentro da tua casa, que você está bem financeiramente hoje, e você não pensa em guardar, não pensa em ter uma segurança. Mas dali 1 mês, 6 meses, 1 ano, a coisa pode estar diferente. A coisa aperta. Né? Então... Daí você, puxa, o que eu podia ter feito, né, de diferente para mim não estar passando por esse sufoco agora, né? Exatamente. Então, é uma coisa que vem de casa, o exemplo, né? Que para a gente também é difícil a gente colocar, porque a gente não teve isso. Né? Sim, então, não. a gente começar a pensar, né? Eu acho que até como pessoa física, né? Às vezes a gente está falando muito do empreendedor, mas vale também para quem é CLT, né? Sim. Recebe o seu salário ali.
mas tem que fazer o imposto de renda, declarar o imposto de renda. Tem que declarar. E tá as finanças aí bagunçadas, né? Isso, como então, organizar. Né? Tem que ter, que nem você falou, anota ali no caderninho, né? Eu tenho para receber isso, tenho para pagar aquilo. Então, quanto que vai me sobrar? Esse valor que vai sobrar, eu posso guardar na poupança, fazer um investimento, né? Exatamente. Então, ele tem diversas formas. Às vezes eu falo para o Vinícius, mãe, eu quero tal coisa. Então, guarde. Cadê aquele dinheiro que sobrou tal coisa? O que você fez? Então, guarde, vá guardando. Eu mesma vou guardando para eles, né? Todo mês ali eu vou guardando um pouquinho para eles lá. Esses dias ele falou, cadê aquele meu cartão lá, mãe? Quer dizer, tá guardado. Já usou no meu nome, né? E dando sequência aqui, né, pra gente falando de manter um negócio saudável, a gente já estava falando de manter também a nossa vida particular financeira, né, saudável. Mas e se a empresa já está aberta? A pessoa já tem o empreendimento ali funcionando, né? Como ela deve agir para evitar os problemas com impostos e algumas burocracias? Quais as dicas que você daria, né? Lógico que você falou muito na questão de organização, né? Mas quais seriam, assim, algumas dicas práticas para eu poder não ter problemas mesmo, né? Evitar ao máximo. As pequenas microempresas, né, e pequenos negócios, ele tem até a plataforma ali do Sebrae, né, que oferece cursos e assessoria para quem está iniciando o negócio, né? Então, é bem bacana pegar várias dicas, eles dão ali para como começar o seu negócio, como saber em qual atividade você deve empreender, se você tem as habilidades para aquela atividade, né? E você sempre pode estar contando, né, com um contador da sua preferência, da sua confiança. Sempre tem que ter confiança, né, no contador que você está contratando. E assim, usar planilha, anotar em caderno, separar, né, a conta física da conta jurídica. Por exemplo, você está abrindo uma empresa, você tem que abrir uma conta pessoa jurídica também. Então, a movimentação da empresa vai entrar ali, a movimentação da pessoa física entra lá na tua conta corrente, na tua conta poupança, né? Então, o que é da empresa, o que é teu, o que é do sócio, né, é do sócio. Até uma coisa que a gente já fala assim, nas entrevistas com empreendedores aqui, que é uma coisa muito séria e que precisa ser sempre colocado, né, na cabeça de quem quer empreender. Que a empresa tem que ser rica e o sócio tem que ser pobre, né? É mais ou menos por aí para o negócio crescer, né? Isso, mas para o sócio ser rico, ele tem que saber administrar a empresa. Então, a empresa ela vai objetivar sempre o lucro, né? Se a empresa tiver lucro, o sócio vai ter o rendimento, né, do lucro. Exatamente, ele já vai conseguir, né, melhorar ali o seu padrão. Empresa rica, sócio rico. Exatamente, não necessariamente sempre pobre, né? Mas precisa iniciar ele mais na pobreza, né? Não na paupérrima, né? E o que acontece? Para quem já tem a empresa, né? Você falou da possibilidade de quem não está formalizado não emitir a nota fiscal, né, ou emitir esporadicamente, mas quem já está formalizado e está com essa atividade irregular, o que acontece se ela não emitir a nota fiscal corretamente? Então, a não emissão ali do documento fiscal, da nota fiscal corretamente, é um crime, né? Pode resultar em multa, detenção e outras sanções, né? Então, é a tal sonegação, né, fiscal, sonegação do imposto por não emitir ou emitir parcialmente ou de forma errada ali a nota fiscal. A multa ela varia de 10% até 100% sobre o valor, né, de cada nota contestada, né? Isso, então, se a Receita chegar a contestar aquela movimentação, aquela operação, né? E uma das sanções previstas, né, nos casos de não emissão intencional é a multa correspondente a 75% da nota omitida. Então, acaba sendo pesado. Tem que cuidar muito porque a gente já já tem uma carga tributária alta, então se não cumprir, ainda tem uma penalidade bem pesada, né? Isso, E quais são os sinais que minha empresa pode estar indo para o vermelho sem eu perceber? Esse é um caso, então ali você tem que, se você é empreendedor, você está lidando com pessoas, né? Então você tem que atender bem, né? É o mínimo que você pode fazer, né? Então, o aumento da reclamação dos clientes é um ponto ali que cliente satisfeito, ele não compra, ele não consome, ele não volta e não indica o teu trabalho. Então, o aumento de reclamação, né, ele acaba sendo um ponto ali que a gente precisa
ter cuidado. Baixa produtividade, né? Então, a improdutividade, ela muitas vezes está ligada ao retrabalho, né? Então, fez errado, vai ter que refazer. Então, esse custo do retrabalho, por exemplo, um pintor fez mal feito lá, vai ter que refazer. Então, o retrabalho, né? A baixa produtividade também é um indício, né? De que tua atividade pode ter prejuízo, ter problemas, né? E o alto nível de endividamento também. Então, a falta do controle, né, em relação à qualidade das dívidas feitas pela empresa, né, então pode ser bem perigosa nesse sentido. Então, é uma dica que a gente faz. Se a dívida da empresa está superior a 2 vezes o faturamento mensal, ele é um sinal mais do que alerta, né? Então, de que a tua empresa está indo para o buraco ali mesmo, né? Tem que tomar algumas atitudes já, né? Isso, E aí, trazendo um caso real que você possa compartilhar com a gente, alguma história de algum cliente que corrigiu esses erros contábeis, né? E deu a volta por cima. Porque a gente está falando, existe a possibilidade de estar no vermelho e estar à beira de fechamento? Sim. Claro que existe, todo mundo pode passar por isso, né? Mas e como dar a volta por cima, né? Existe a possibilidade de reverter. Sim, existe. O que acontece é que muitos, né, empresários, eles abrem seus negócios apenas como uma geração de renda própria, né, para si mesmo. Ele acaba esquecendo que ele é um empreendedor, né? Não pensa a longo prazo. Então, é preciso, né, que os empreendedores, os empresários, eles sejam gestores, né, de fato, do negócio. Então, objetivar o lucro, né, pensar a longo prazo. Eu tenho ali, na verdade, não é nem a questão de erro, digamos assim, mas eu tenho um exemplo ali de uma cliente. Ela chegou um dia no escritório, lá em 2023, envergonhada, produtora rural, ela sabe. Então, chegou lá e disse que ela precisava de ajuda para emitir nota fiscal, porque ela estava plantando lá, fazendo a hortinha dela lá, e ela estava começando a vender para mercados, né? Bacana. Isso, e mercado não compra sem nota, né? Exatamente. Não vai querer comprar esse problema para eles, né? E eles não estavam comprando dela porque ela não emitia nota, né? E ela, como tinha o terreno dela, eu dei a opção, você pode ser produtora rural, a gente pode fazer teu cadastro rural, né? E emitir a nota fiscal pela Receita Federal ali, né? A nota do produtor rural mesmo. Só que ela falou que tinha mercado que não aceitava a nota do produtor, então vamos fazer o seguinte, pesquisei, falei qual que era o faturamento dela, quanto que ela vendia, o que ela produzia, porque tem que conhecer também, tem que conhecer o teu cliente, né? Sim. Então, nesse caso, ela vende repolho, couve-flor, brócolis. Então, nesse sentido de conhecer o cliente, já tipo conhecendo o que ela estava fazendo, o que ela queria para frente, com base nas informações daquele momento, né, a gente abriu um MEI para ela. Então, só que não emitia tudo no MEI, porque tinha mercado que aceitava produtor rural. Então, acabei dividindo a renda dela, né, entre MEI e pessoa física. Então, o mercado que não aceitava a nota do MEI, eu emitia lá nota do produtor rural, né? Eu emitia a nota do MEI. Então, acabou separando, né? Na declaração, ela ajustava esses lançamentos, né? Acabou que lá no mês de... Eu falando, né? Tá aumentando o faturamento, tá perigando, vai precisar readequar, vai perder o MEI. Chegou uma hora que perdeu o MEI. E ela acabou assim, lá em agosto de 2023, ela perdeu o MEI. Ela aumentou muito o faturamento, graças a Deus. Né? Isso, e começou a vender para o mercado de Santa Catarina, Paraná, aqui mesmo, né? Então, arrendou mais terreno dos vizinhos, começou a plantar lá. A gente desenquadrou ela do MEI, né? Na verdade, a Receita, né, desenquadrou. Só que o MEI, ela é uma opção pro ano inteiro. Então, ela perdeu em agosto, ela perdeu pro ano inteiro. Então, eu tive que voltar lá em janeiro e tributar tudo pelo Simples Nacional de novo. Aí deu uma diferença boa para ela. Muito alta. Então, acabou que ela, naquele momento, ela não tinha, né, o dinheiro necessário para pagar aquele imposto que deu. De janeiro a agosto, acumulou tudo, né? Mais as vendas do mês, né? Então, a gente acabou fazendo um parcelamento, né, para ela dos débitos. Ela, graças a Deus, agora ela já quitou e está seguindo a vidinha dela lá. E eu sempre acompanhando. Aqui dá para separar produtor rural, né? Vamos tirar separado. Ela tira a nota separada lá do veneno, agrotóxico, as coisas que ela precisa lá também para
para a plantação dela, as sementes, as mudas, né? E o que é da empresa, a gente divide ele na empresa. Aí fica o exemplo prático, né, da importância de ter essa assessoria, porque se ela estivesse sozinha, provavelmente, como é que ela ia fazer? Ela ia tentar fazer e ia ter um problema sério para frente, sem orientação, né? Então, podia ter uma consequência muito pior, né, Denise? É bem complicado. E aí vamos tentar descomplicar um pouquinho a contabilidade. Muita gente talvez já saiba esses termos, né, mas aí quem ainda não está por dentro, não é o seu mundo, né? Talvez não saiba o que é fluxo de caixa, o que ele é de verdade, né? É uma ferramenta, né, da gestão financeira. Na verdade, uma planilha ali que permite você acompanhar as entradas e saída do dinheiro da empresa. Tá, e o que seria o Prolabore? Muita gente não entende, a gente estava falando, né, nessa questão de ter a empresa e eu ser o sócio, e eu vou tirar, então, eu teve um lucro de R$2.000, eu vou pegar tudo isso para mim, né? Como é que funciona? O que é o Prolabore? Então, enquanto o funcionário ele tem o salário dele, né? O sócio ele tem o Prolabore. Então, o Prolabore nada mais é do que o pagamento pelo trabalho do sócio. Ele vai estar administrando ali a empresa dele, então ele tem que ter um retorno, né? Isso seria o pagamento do Prolabore. Em vez de salário, a gente chama de Prolabore. Até esclarecendo o que muita gente acha, né? Por exemplo, a empresa teve o lucro dela, pagou as despesas, teve lá o seu lucro de X valor, por exemplo, R$5.000 de lucro, né? Limpo. E o sócio ainda não tirou o seu dinheiro, o seu salário, o seu Prolabore. Não é que os R$5.000 de lucro vá todo para ele, né? Ele até pode, mas pela saúde da empresa não deveria pegar todo o valor, isso, né? Então, fica o alerta, né? Porque é muito bom, né? Você ver e poder pegar tudo, né? Sim, mas você pegar ali, essa é um ponto importante, porque você nem sabe se a tua empresa vai ter aquele lucro, porque o fechamento é anual, né? Então, como que você vai, eu vou adiantar aqui meu lucro, antecipação de lucro, peguei 2, 3, 4 mil. Mas você sabe se lá no final do ano vai dar aquele lucro, né? Né? Porque é variável, a gente sabe que variável. Né? Então, o que não é lucro é empréstimo, né? Então, você acaba pegando o empréstimo da empresa para poder pagar as suas contas pessoais. Exatamente. Né? E o que são tributos diretos e indiretos? Então, de uma forma bem específica, assim, para entender, né? O tributo direto, ele está diretamente ligado à tua propriedade, digamos assim. O teu carro, né? Quando você paga IPVA, e o teu rendimento, né? Seria o imposto de renda, no caso. E os impostos indiretos, eles estão cobrados dentro do produto, né? Os impostos são repassados aos demais consumidores na cadeia de venda, como, por exemplo, o ICMS e o IPI, né? Então, indireto, fica indiferente da tua propriedade, da tua posse, do teu rendimento, né? É ali na aquisição da mercadoria ou do serviço que vai estar sendo cobrado. Vai no mercado, compra uma carne e está com imposto indireto. Isso, né? Para ter que não está fácil comprar carne. Não, está muito caro. Está difícil. Mas já está sabendo, a gente já sabe, né, para entender essa lógica até, para ter essa ideia do quanto é essa carga tributária que a gente tem, né? Entender como funciona o sistema. E aí também como funciona a substituição tributária. A substituição tributária é você jogar um imposto, eu digo assim, transferir a obrigatoriedade do recolhimento dos posteriores à cadeia, digamos assim, a cadeia industrial, né? Você vai recolher para o atacadista, para o mercado, por exemplo, a Ambev, né? É uma empresa muito conhecida, cervejinha ali, final de semana, né, tá? Então, a Ambev, a cerveja, ela tem a substituição tributária. Então, a Ambev, ela vai recolher o ICMS dela, vai recolher o ICMS do atacadista, do varejista, do mercado, até chegar lá no produtor final. O consumidor final. Então, o consumidor final acabou ali, né, a substituição tributária, e o consumidor final, eu que vou lá comprar cerveja, eu vou pagar o ICMS. Mas quem revendeu ali até chegar nele, não vai pagar o ICMS. Entendi. E aí, o que é o Simples Nacional, né? A gente estava falando muito do MEI, aí acabou falando do Simples Nacional. É um regime de tributação, mas explicar um pouquinho o mundo do Simples Nacional, para quem não conhece. O Simples Nacional, a gente costuma dizer que ele não é simples.
quem está ali na prática, não é simples. O Simples Nacional, ele tem muita particularidade, né? Mas para quem está inserido nesse regime, né? Ele é um regime tributário simplificado. Você vai pagar a guia tudo unificado ali, ICMS, IPI, PIS, COFINS, Previdência, às vezes, dependendo da atividade, tudo numa guia só. Então, por isso que seria o Simples. O Simples. Por causa da forma simplificada. Simplificada, unificada. Mas por isso, não porque realmente seja, né? Não é simples. E aí, para a gente também fazer algumas perguntinhas rápidas e diretas para você. Qual é o maior tabu sobre contabilidade que precisa ser quebrado, que você acredita? Eu acredito, assim, que muitas pessoas deixam o contador, né, como se quisesse tirar o teu dinheiro, né? É uma despesa que não precisa, né? Então, o contador, ele não está ali para somar custo, né, na tua empresa. Ele está ali para te apoiar nas decisões, né, do negócio, te ajudar a cumprir prazo, obrigação, evitar multa, né? E até mesmo tomar decisão estratégica, né? Você está indo para um caminho que não vai te dar retorno, né? Não vai te trazer lucro. Então, vamos mudar aqui, vamos cortar gasto ali, vamos, né? Então, a gente tem que conhecer o nosso cliente e mostrar as vantagens que ele pode obter, né, com uma pessoa profissional qualificada ali para ajudar ele a administrar. É um parceiro do negócio, né, na verdade. É uma pessoa que vai te auxiliar para você lucrar cada vez mais, né? Olhar com esse sentido, né, o trabalho de vocês. Que, como a gente falou no começo lá, a maioria das pessoas, assim como eu imagino, tem uma aversão a essa coisa, né? Porque você vai mexer, né? Contabilidade, vai mexer no dinheiro, o que eu tenho que pagar, o que eu não tenho, né? Vai acabar descobrindo quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, né? Então, o contador acaba controlando ali a vida financeira do cliente. Exatamente, né? A tua cordinha ali segurando para você, né, não poder... a gente brinca aqui, o céu é o limite, né? A gente pensa, tem o cartão de crédito, vou gastar, mas vem a faturinha, chega, né? R$10 aqui, 20 ali, 30, no final, né, dá um... É um rombo bem considerável. E se o empreendedor pudesse aprender apenas uma regra sobre o dinheiro, qual você acha que seria relevante? Na verdade, ele tem que ter um propósito, né? Quem quer começar um negócio ali, ele tem que ter um propósito. E eu diria assim, apenas comece, não tenha medo de errar. A gente aprende com o erro, né? Então, e seja verdadeiro consigo mesmo. Tente descobrir o que realmente você quer ser na vida, né? Então, será que você quer ser realmente um empreendedor? Ou você quer só ter uma renda para você? Vou abrir um negócio porque eu quero ganhar bem. Mas, né? Então, não tenha medo de errar. Aprenda com seus erros e tente, né? Se você não começar a ter um negócio, você não vai saber se você está na atividade certa ou não, né? Exatamente. Mas sempre com o pé no chão e com sempre orientação, né? Porque, exatamente. Até porque, como nessa conversa que a gente está tendo aqui, a gente vê como é sério, né? As consequências são graves se você não agir dentro do que é determinado, isso, né? É óbvio que a gente quer, quanto menos imposto pagar, melhor, porque já é um absurdo que a gente paga. Mas tendo orientação, você consegue reduzir bastante, né? Ali as cargas. E está seguro. Está seguro, está fazendo uma coisa dentro da lei, né? Exatamente. E aí a gente pergunta também qual a melhor forma de organizar as finanças sem complicação. Qual seria? Então, faz um orçamento, né? Anota todas as tuas despesas, acompanha o vencimento das contas, porque pagar a conta atrasada é um juro, né? Que você está pagando, que vai sair dinheiro do teu caixa, né? Da tua margem de lucro. Defina metas, né? Estabeleça a meta financeira clara, né? E realista também, né? Não adianta você querer virar um milionário da noite para o dia, você tem que trabalhar para isso, né? Crie uma reserva de emergência, tenha um dinheiro guardado, né? Porque imprevistos acontecem, né? Então, você tem que ter o teu dinheirinho guardado para situações, né? De desemprego ou despesas médicas, né? Que geralmente é o que sempre acontece, né? Corte gastos desnecessários, né? Então, evite gasto desnecessário, assim, para a tua empresa, né? Às vezes, você faz o básico, simples, bem feito, né? Então, você já está cumprindo ali com o teu objetivo, né? Use aplicativo financeiro, tem muito aplicativo gratuito, né? Que monitora as tuas despesas, né? Receita, programe transferências, deixa agendado ali, às vezes você tem dificuldade de cumprir o prazo, deixa agendado, coloque tua conta de água, luz, telefone no débito automático, né? Faça isso, né? Para tentar ajudar no teu dia a dia, porque é tão corrido, né? Então, acaba que você deixando a tua conta ali, você tendo o dinheiro no banco ali, né? O banco mesmo, ele vai debitar ali, você
Fica mais simples, fica né? mais tá simples, seguro, sabe que vai estar quitado dá aquele segurança. básico, Isso, né? Exatamente. E agora uma pergunta que não estava no script aqui, mas eu acho que é por conta dessa... Não, mas é tranquilo, eu imagino que seja. Porque a gente falou muito dessa questão de cruzamento de dados, né? Que a Receita cada vez mais vem fazendo. A gente tem muito... Qualquer lugar que você vai, o tal do CPF na nota. Né? E aí, né, muita gente tem medo de colocar ali por causa disso. O que você orienta a respeito disso, né? Porque já é pessoa física daí, né? Sim, é pessoa física. Né? O que você orientaria, né? Devo declarar? Não devo? Como que eu tenho que cuidar disso? Assim, para você, ele não vai trazer nada, né? Você só vai trazer, você pedir teu CPF na nota, só vai te trazer benefício. É claro, se você vai comprar produtos lá que são da substituição tributária, você não vai receber um centavo por isso, porque alguém já recolheu aquele imposto antes, né? Mas você vai obrigar com que aqueles estabelecimentos cumpram com a obrigação deles, né? Tem produto ali que você vai receber uma parte ali, um valor mínimo, né? Mas que ali no final de 2 em 2 meses, acredito, né? Que eles distribuem, né? Acaba que você, nas compras do teu mês inteiro, 30, 40, 50 reais, vai estar lá guardado. E vai que aquela notinha que você deixou de pedir o CPF não sorteia lá, né? Contemplada, você vira um milionário. Uma boa, então, né? é uma boa. Então, peça CPF na nota, ele não vai te trazer nada de risco, né? Porque a gente vê muitas pessoas terem medo de declarar, né? De pedir para incluir, justamente por causa dessa situação, a Receita vai saber o que eu estou comprando. Exatamente. Até que ponto isso vai interferir, né? Na minha declaração lá, mesmo que eu seja isento ou faça uma declaração, né? Que não seja um valor absurdo, até que ponto isso vai ter consequências. E ao contrário, ela vai saber o que o fulano de tal, né, a empresa que você foi lá e pediu o CPF está vendendo. Você está emitindo a nota certa. Então, o risco não é para você, o risco é para quem isso. Tá e obriga a fazer certo, né? Com certeza. Então, aí é uma orientação, não tenha medo. Não participe que pode ficar milionário ainda numa dessas, né? Ou pelo menos algum valorzinho que não seja 1 milhão, você vai conseguir alguma coisa, ali. Né? Tem o retorno. Denise, eu quero te agradecer pela participação e deixar em aberto, se de repente algum tema que, né, por eu não ser técnica da área, de repente não abordei adequadamente, ou, né, que você acha, olha, é relevante a gente tocar nesse assunto ou pontuar e reforçar aí para o nosso público, né? Olha, empreendedor ou quem quer empreender, fique atento mais a isso. De tudo que a gente falou, eu acho que você tem que fazer tal coisa. Acho que a gente pegou um pouquinho de tudo ali, né? Misturou pessoa física, pessoa jurídica, MEI, simples, né? Então, acho que já conseguimos, né? Espero, né? Que tenha ajudado a tirar alguma dúvida, né? Estou à disposição, né? Isso até para né, quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, né, Denise? Você comentou que faz a contabilidade, pessoa física e jurídica, e também é correspondente bancário. Correspondente bancário. Então, contar um pouquinho do teu trabalho ali, dar uma pincelada um pouquinho maior. No começo você já se apresentou. E contar onde te encontrar, teu endereço, contato, né? A época do contador ali para correspondente bancário, digamos assim, tem muita gente autônomo que não comprova a renda, né? Então, o MEI que não declara imposto de renda e acaba, por exemplo, tendo dificuldade para conseguir um sonho, por exemplo, a casa própria, né? Como que eu vou financiar, né, o meu sonho ali, o meu objetivo de ter uma casa própria se eu não consigo comprovar a renda? Eu tenho a renda, eu recebo, eu tenho ali no meu extrato bancário, tudo mês a mês está entrando ali. Mas como que eu vou provar para o banco, né, para ele liberar meu crédito? Então, aí que entra a declaração do imposto de renda. Então, se você disso, todo esse sistema, ajudando, né? Exatamente. Acaba então, ajudando ali nesse contigo sentido. é bom que a pessoa já tenha essa assistência contábil também para saber, opa, eu preciso de tais e tais documentos e como que você atua. Então, vamos sentar e organizar isso, organizar isso. E onde te encontrar? Teu endereço, telefone, contato? Então, eu atendo ali na Avenida Doutor Manuel Pedro, 2329, em frente ao Mercado Campeão, aquele casarão ali, né? Aquele de esquina com a Polícia Militar. Telefone, né? O WhatsApp do escritório é o 419-9862-1060. Tá ótimo. Então, a gente divulga aí para o pessoal, né, também. Quem estiver acompanhando, o programa é gravado, né? A gente sempre deixa aberto, mesmo que seja gravado, para, né, tirar dúvida, pode deixar seu pedido de comentário, né? Sua dúvida, pode colocar que a Denise pode retornar, né, depois. E a gente também, dentro da nossa capacidade, né, do conhecimento também, trazer essa resposta para quem está acompanhando, né? Porque é um assunto
particularmente para mim, espinhoso, eu acho que para a maioria, né? A maioria. Então, mas é muito importante, bastante relevante, né? Para crescer, e para a gente também, como pessoa física, poder não ficar no vermelho e não se apertar. Sim, né? Denise, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade. Imagina. Espero que o público tenha gostado, tenha entendido e fique aberto também para comentar, compartilhar, né? Entrar em contato contigo também para qualquer dúvida que tenha aí pessoalmente ou pelos comentários, né? E muito obrigada pela participação, pela audiência. Imagina. Toda quarta-feira, às 19h30, pelas mídias da Tribuna Regional, falando sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre histórias inspiradoras, orientações para quem quer empreender, né? Sim. E nos acompanha aí sempre, que sempre tem novidades. Obrigada, Denise. Obrigada eu, imagina. Até mais. Sua conta de luz está nas alturas? Você pode economizar até 20% na energia sem gastar um centavo. Serve para você e para sua empresa. Liga agora no 41 21 70 14 10 e descubra como é fácil ter mais no bolso. Tá difícil assistir ao seu podcast preferido sem travar? Isso é falta de Net Futuro na sua vida. Internet fibra ótica com planos a partir de 300 MB. Não perca tempo, chame agora no 41 21 70 14 10 ou faça uma visita no andar superior da rodoviária. @netfuturo_, segue lá. Tá na hora de mudar de vida com uma graduação de qualidade e com precinho que cabe no bolso. Direito, agronomia, medicina veterinária, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, farmácia e enfermagem. Ainda dá tempo de fazer seu vestibular online. Vai lá, fael.edu.br e comece o futuro agora.